A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs. Vamos para mais um vídeo aí? Vou embasar com o vídeo do irmão. Lembrando que esse irmão tem dois Tiago, né? Tem um outro Tiago aí que infelizmente eu não tô podendo mais embasar o meu vídeo com o dele, porque pra mim, toda vez que eu acesso o vídeo dele, o YouTube derruba. Então eu tenho outro Tiago aí, que é o ex-pastor, né? Que saiu das denominações e tá pregando as verdades bíblicas. E eu tenho o maior prazer de embasar o vídeo com eles, para até divulgar o canal deles, para as pessoas procurar os verdadeiros cristãos que estão pregando de acordo com as escrituras e desmascarar os falsos profetas, os enganadores, os falsos cristãos, né? Para poder as pessoas não serem enganadas, né? Pelo sistema religioso, político e ideológico e o sistema e a mídia corrupta corporativa, né? Então vamos lá e aí eu divulgo o meu canal e o canal do irmão também, né? Que eu sinto prazer em divulgar o canal daqueles que pregam segundo as escrituras. Vamos lá. Nós estamos aqui para apoiar o outro, né? E para levar as verdades bíblicas para não deixar as pessoas serem enganadas por esse sistema corrupto, né? Que a gente, infelizmente, estamos nele, né? Vamos lá, peraí. Deixa eu consertar aqui. Deixa eu ver certinho aqui. Tá, tá bom aqui, peraí, irmãos. Vou voltar. Só um pouquinho. Aí. Até que para não ficar meio torto, né? Acho que essa tá bom. Vamos lá. E aí galera, tudo bem com vocês? Poxa, estava tentando fazer uma live sobre um assunto muito importante, mas infelizmente o aplicativo do YouTube não está me ajudando. Então eu vou fazer em vídeo. Eu vou falar sobre esse tema, mostrando até o meu roteiro aqui para você entender até como é que eu faço os meus roteiros, tá? É o seguinte, a instituição que eu fazia parte está fazendo uma campanha de justiça. Eu lembro que quando eu era um jovem, adolescente, a instituição tinha me acusado injustamente de algo, aconteceu um problema muito sério dentro da instituição que eu estava, e eu fui tentar resolver o problema, denunciando o pastor pilantra que tinha lá, e eu acabei sendo punido junto com ele. Fiquei 2 anos fora da obra, sofrendo uma das maiores injustiças dentro do sistema religioso, e toda a campanha de justiça que tinha, eu ficava falando para Deus, Deus, eu quero voltar para a obra, eu quero que o Senhor me faça justiça na minha vida, isso não é justo. E eu chorava todo dia quando chegava em casa. Nossa, era terrível, porque eu tinha passado coisas terríveis. Eu já comentei de forma bem superficial nos vídeos, você deve entender, né? Então, eu fui injustiçado porque eu fui denunciar o pilantra e o pilantra inventou um monte de mentira ao meu respeito e eu acabei saindo junto com o pilantra da obra. Sendo que a instituição tinha que denunciar para a polícia, né? Mas, diante dessa questão, eu fiquei clamando por justiça, fazendo campanha, propósitos, tudo para voltar de novo a vestir um uniforme. Essa campanha de justiça, essa justiça que eu busquei, acabou sendo um problema na minha vida maior ainda. Antes eu não tivesse voltado. Por quê? Todo o sofrimento que eu passei, de saúde, problemas ali psicológicos, vieram devido à minha insistência com Deus para ter aquilo. Então, o que seria uma justiça na minha vida acabou se tornando um problema. Por quê, Tiago? Porque eu não conhecia a verdadeira justiça. Não conhecia o estado natural do ser humano, o que Jesus fez por mim na cruz de verdade, quem eu sou diante dos olhos de Deus, tudo isso eu não sabia. Mas eu vou falar aqui como alcançar a justiça de Deus, tá? De verdade, não mentindo igual esses pastores fazem, tá? Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para você é o seguinte, aqui tá até o meu roteirozinho, né? Muita gente pensa que para alcançar a justiça de Deus precisa fazer boas obras. Pensa assim, só porque eu sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta, não falto nenhum dia na igreja, Deus tem que fazer justiça na minha vida. Eu não minto, eu sou fiel à minha esposa, eu tento andar de forma certa, eu tento ser honesto. Então Deus é obrigado a fazer justiça na minha vida. Entenda isso aqui, irmãos. O que ele está querendo dizer aqui?
Não que você não tenha. Ele tá falando assim, é porque eu não minto, que eu ando certo, que eu faço isso. Não que o cristão não deva fazer o que é certo, não deva andar na verdade. A gente deve andar na verdade. Não mentir, porque a palavra nos orienta a isso. O que, que ele está falando ali é que a justiça de Deus, a gente não é salvo por obras, por fazer o bem. Embora, depois de salvo, a gente vai andar na verdade, na justiça, no amor, na caridade, na bondade. Depois de salvo, a gente não faz obra para ser salvo. É isso que ele está querendo dizer. Você não vai, não adianta você falar assim, ah, eu sou bonzinho, eu falo a verdade, eu não traio ninguém, eu vou ser salvo por causa disso. Não, você vai ser salvo pela graça e misericórdia do Senhor, pela obra que Cristo fez por você na cruz, não por seus atos de justiça própria. Entendeu? Você é justificado pelo que Cristo fez por você. Daí depois o Espírito Santo vai te conduzir a fazer as obras em Cristo, em Deus, não obra sua, da sua carne, porque a sua carne é contaminada com o mal. Sempre que você for fazer o bem por vontade própria, você vai por interesse, ou para ser visto, ou com a intenção errada, né? Entendeu? É isso que ele está querendo dizer ali. Não está falando que não é para você falar a verdade, ou para você andar no que é certo. Sim, depois que a gente conhece a verdade, a gente tem que ser guiado pelo que é certo. Só que ele quer dizer que você não é você fazendo o que é certo que você ganha a salvação. Você ganha a salvação pelo que Cristo fez por você e não pela obra de justiça que você faz. Nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos mediante a fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Entendeu? Depois a gente vai praticar, guiado pelo Espírito, as boas obras. Você não faz obra para ser salvo. Você é salvo primeiro para depois fazer as obras. Entendeu? Para a obra testemunhar da sua salvação. Das pessoas, muitas não entendem isso. Relacionado a Deus. Então muita gente pensa assim, esse pensamento é completamente errado. Já vou explicar. Alguns acreditam que podem comprar a Deus, fazer votos com Deus, pedindo a justiça dele. Ó Deus, o Senhor é obrigado a fazer justiça. Muitos colocam Deus na parede. Oh, Deus, eu te colocar na parede. Eu quero a justiça do Senhor agora. Cadê a justiça do Senhor? Isso também é errado. É errado. Tá? Isso que ensina o religioso. Que podem comprar a justiça de Deus. Mas quando Deus olha para o homem, ele vê o homem de outra maneira. Eu vou explicar. Alguns pastores gostam de usar esse versículo nas campanhas. É o mais queridinho das campanhas. Por quê? Vamos ver. Porque ele fala... Alguns pastores gostam de usar esse versículo nas campanhas. É o mais queridinho das campanhas. Por quê? Porque ele fala de justiça, de uma pessoa que está buscando por justiça. Mas os pastores substituem uma única palavra aqui que vai mudar tudo, certo? Diz assim, ó. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhes, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela me deixe em paz. O Senhor continuou, preste atenção no que diz o juiz iníquo. Então, você entendeu a história. Uma mulher que queria justiça, que o juiz ajudasse ela, insistiu tanto que o juiz, contra a própria vontade, acabou ajudando aquela mulher por causa da insistência dela. Deus fala o seguinte, versículo 7 aqui, ó. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Agora presta atenção nessa palavra. Que clamam a ele dia e noite. Clamam. Essa é uma palavra importante. Clamam. Aqui não está escrito, acaso Deus vai fazer justiça na vida daqueles que dão dinheiro para o pastor? Não está escrito isso. Dão dinheiro no altar? Não, não está escrito isso. Aqui está escrito clamam. Só que na hora da reunião, o falso pastor vai pegar essa passagem e vai pedir o dinheiro da pessoa, dizendo que o dinheiro é o clamor dela. Tá vendo? Religião faz isso. Vamos esperar? Eu digo a vocês que lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. É, então verdadeira. essa passagem é muito usada na questão da justiça, mas
Como é que Deus fez justiça na nossa vida? No final desse vídeo eu vou falar uma passagem muito forte sobre justiça, que a gente vai entender aonde nós vamos buscar ali a nossa justiça, tá? Primeiro, a gente precisa conhecer o nosso estado universal. O ser humano, ele é pecador. Ele tem a semente do pecado dentro dele. Exatamente. A Bíblia diz, mesmo. assim que Deus vê o ser humano, ó. Tá na Como Bíblia. está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Então quando você clama a Deus, Deus, faz justiça porque eu mereço. Não há nenhum justo, merece. nenhum sequer. Nem eu mereço, Aí nós não Romanos, merecemos. Romanos Porque 3, nós somos 10, pecadores. 18. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Isso quer dizer o quê, Tiago? Todos Mas se eu entendo, desviaram, eu busco a Deus. Tornaram-se Você busca justamente Deus inúteis. porque ele se apareceu, se apresentou para você. Por exemplo, eu não posso amar uma pessoa que nunca apareceu para mim. Esse é um dilema dos ateus, né? Na verdade, isso eu já não concordo muito com ele. Porque Deus se revela a todos, só que a pessoa não enxerga. Entendeu? Porque Deus se revela de várias formas, de várias circunstâncias. Ele se revela pelas circunstâncias da sua vida, basta você querer enxergar e buscá-lo. Entendeu? Por que as pessoas não enxergam Deus? Não enxergam a Deus por causa do seu coração endurecido. Porque elas não querem crer. Entendeu? Mas Deus se revela assim. Tanto é que Deus se revelou pelos religiosos fariseus, mas eles creram? Não creram. Então, Deus se revelou para várias pessoas que não quiseram a presença do Senhor. Então, ele se revela mediante o que é certo, o que é justo, mostra o caminho, mas a pessoa não quer. Então, a manifestação de Deus, ela veio para todos. Deus abençoa, dá pão a todos, cai chuva, cai sol sobre todos, bons e maus, diz a palavra, né? Mas a pessoa não quer aceitar. Então, ela não enxerga o Senhor, entendeu? Não que o Senhor não queira, é a pessoa que rejeita, entendeu? Então, essa parte aí, só essa parte eu discordo com ele. Que, Deus não se revelou para mim. Não se revelou, você não busca a Deus. Né, tudo bem, que aqui está escrito, ó, não há quem busque a Deus, nem o se quer. Mas isso, no seu estado pecaminoso, quando Deus se mostra a você por alguma forma, entendeu? Porque é Ele que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a Deus, é Deus que nos escolhe para ir e dar-lhes frutos. Mas, para Deus te escolher, você tem que estar com o coração aberto, entendeu? Então, Deus se revela se você tiver com o coração aberto, entendeu? Aí ele se revela a você, se você aceitar a presença dele, aceitar a fé, entendeu? Aí ele fala assim, Deus não se revela a ninguém. Por quê? Ninguém no seu estado pecaminoso busca Deus, nenhum de nós. Porque o pecado é aprazível, então a gente não quer saber dos caminhos de Deus, da palavra de Deus. Só que quando Deus te escolhe é porque ele sabe que você vai aceitar ele, porque ele é onisciente. Aí, se você quiser que Deus abrir o coração e que Deus se revele, ele vai se revelar. Agora, se você fechar o coração, endurecer e não quiser, você não vai ver a Deus mesmo. Entendeu? Então você não vai seguir o caminho, você não vai, né? Que nem diz o ateu, Deus não se revela para mim. Não se revela porque você endurece o coração, porque você não quer crer, você quer contestar o que a palavra diz. Então Deus não vai se revelar, porque você não quer, você está fechando o coração. Vamos lá. Não pode amar a Deus porque Deus nunca apareceu para ele. Ele nunca sentiu Deus na sua vida, então ele não consegue amar a Deus. A gente é do mesmo jeito. Só podemos amar a Deus a partir do momento que Deus se aparece para a gente. A gente só passa a entender alguma coisa a partir do momento que Deus nos ensina. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus, ninguém busca Deus. Por vontade própria, se dependesse da gente, a gente não buscava Deus de forma nenhuma. Isso é verdade. Nossa carne. Todos se desviaram, tornaram juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer, nenhum. Tá escrito ali, ó. Nenhum. Tá falando. Não é ele. Não é. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua engano. Veneno de víbora está em seus lábios. Às vezes você não faz fuxico das pessoas, não caluneia, não fala, não mente. Então, quem nunca fez isso na vida? Você pode não fazer agora que é convertido. Você não vive pecado, mas lá atrás não fez? Quem não fez? Claro que fez, todos fizeram. Né? E aí quando Deus se revela, porque você abre o coração e aceita Deus se revelar para você,
Aí Deus te escolhe, ele te busca. Mas você tem que abrir o coração. Se endurecer, ele não vai se revelar mesmo. Porque você não quer. Ninguém quer buscar a Deus no seu estado pecaminoso. Se Deus não fizer uma obra por você, não tocar em você de alguma forma, através da circunstância da vida, através da natureza, através da palavra mesmo, através de alguma pessoa que ele usa, se você fechar o coração, ele não tem como você sentir Deus e ele se revelar. Entendeu? As cruéis nas palavras, sabe? São tipo serpentes, né? A boca deles está cheia de maldição e amargura. Olha, eu vou te matar, te odeio. Olha, você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Eu vou orar para Deus te amaldiçoar. Deus vai pesar a mão em cima de você. Já vi muito isso, sabe? Muito falso profeta fazendo isso. Os pés deles são ágeis para derramar sangue inocente. Abre lá o jornal, você vai ver um tanto de sangue inocente sendo derramado. Vítimas de crimes, sabe? Coisas terríveis acontecendo. Hoje mesmo eu vi ali um cara muito feio, com problema nos olhos ali, que ele pegava as mulheres na rua e tal, sabe? Cara, é a maldade pura. O ser humano, quando Deus olha, vê só a maldade. Não adianta. Tem atores que falam assim, olha, o Antigo Testamento é muito violento, é cheio de guerras, de crimes, de violência. Verdade. E o Novo Testamento também acontecia guerras. Sim. E hoje, mesmo sem estar no Antigo Testamento, hoje, acontece guerra do mesmo jeito. Violência, crime, um invadindo o país do outro. Não é assim? É porque o Antigo Testamento, Deus revela, Deus não esconde as falhas daqueles que passaram a ser servo de Deus, mas antes andava no erro. Paulo não era perseguidor de cristão, ele falava, fiz na incredulidade, fiz na ignorância, mas depois que eu admiti os meus pecados, eu sou o pior entre os pecadores. Nós temos que nos ver para alcançar a graça e a misericórdia de Deus, irmãos e irmãs. Você tem que se ver como um dos piores dos pecadores, porque aí você se reconhece que você é falho, necessitado de uma misericórdia, de uma graça do Senhor. Aí é onde ele se revela para você. Enquanto você não reconhecer que você é pecador, como Paulo dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você não está se rebaixando perante a outro homem, você está se humilhando perante os pés e a mão potente do Senhor, do Criador. Entendeu? Então isso é humildade, você reconhecer que você precisa dele porque você anda em erro. Certo? E para ele que tem que te salvar e te regenerar das suas más obras, das suas más atitudes. Não é só você criticar o erro dos outros, é você se olhar para o seu e se consertar. Quando você se consertar, você pode ajudar os outros a se consertar. Não é você fazer um julgamento hipócrita, apontar o cisco no olho do seu irmão e não tirar a trave que está no seu. Aí você está sendo hipócrita. Aí esse tipo de julgamento a gente não pode fazer. Entendeu? Então, é isso aí que ele veio falar. Vamos prosseguir aqui. Sim, mudou alguma coisa? O ser humano continua do mesmo jeito. Porque Deus enxerga pecado na gente, assim, como funciona, irmãos? Que ele fala assim que o ser humano é mau. O ser humano é mau, mas depois que você aceita Yahshua, você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus já não enxerga o pecado em você, ele enxerga o sangue de Cristo. A obra que Cristo fez em você. Mesmo que você venha eventualmente tropeçar em pecado, você vai se arrepender, você vai confessar o seu pecado. Umas coisas que eu vou acrescentar aqui, que eu não ia falar nesse vídeo, se der tempo eu vou falar, que é assim, ó, que a religião nunca vai ensinar isso para você, nenhum templo religioso. Quando eu falo de religião, não falo só de evangélico, de catolicismo, falo de espiritismo, de umbanda, de filosofias orientais, de todo tipo de religião que não vem de Deus, né? Que os homens insistem em falar que vem, mas que não vem, né? O único caminho à verdade para Deus é o Filho, Cristo, é a palavra. O verbo que se fez carne e se deu a si mesmo para pagar nossos pecados na cruz. Esse é o caminho. Então, nós, quando vocês oram, muita gente, e a igreja também ensina você a orar, peça para Deus te abençoar, para fazer isso, para fazer aquilo. Uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça, a partir do momento que a gente aceitou Cristo e Yeshua como o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus, você já tem, está escrito em Efésios. Eu vou fazer um livro de novo de estudo bíblico das escrituras, várias escrituras para te provar isso.
Depois que você aceitou Cristo como Salvador, você já é abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pelo amor da misericórdia do Pai. Entenda isso. Você já é abençoado. É lógico que o fato de ser abençoado não quer dizer que você não vai passar por tribulações, aflições. No mundo tereis aflições, a palavra diz. Cristo falou. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você já é mais que vencedor pela fé em Cristo, porque Ele venceu por você. Nós ainda não se manifestou a glória que há de se manifestar em nós quando o Senhor se revelar na sua segunda vinda. Mas por isso que nós passamos por aflição e por luta, mas a vitória nossa já está garantida, porque Cristo já venceu. Cristo já venceu o mundo por nós. Cristo já venceu Satanás. A nossa luta maior é contra a nossa própria carne, mediante o Espírito Santo e o poder da palavra que vai mortificar nossos atos impuros. Só que até o final da nossa vida a gente vai ter essa luta contra a nossa carne, mediante o Espírito. Entendeu? Mas orando, buscando a palavra, Deus nos dá força para vencer. Ora a gente perde, ora a gente ganha. Outra coisa, Deus diz na palavra dele também que ele já nos deu tudo no que diz respeito a gente para amor e piedade. Então, na palavra de Deus, Deus já nos deu a direção para a gente exercer a piedade, o amor ao próximo, para os dons, para os frutos do Espírito. Ele já nos deu em Cristo Jesus, pela fé. Entendeu? E a pessoa fica buscando coisas. Por quê? Porque a pessoa quer coisas materiais, física. Ela não se contenta com as coisas espirituais. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as coisas espirituais e as demais coisas necessárias para essa vida aqui, o Senhor lhe acrescentará. Mas a pessoa troca. Ela põe primeiro o reino dessa terra e depois busca. Ah, se eu tiver um tempo, eu busco a palavra, eu busco a oração, eu busco o Senhor. Não é para você pedir, me abençoa. É você pedir. Manifesta suas bênçãos na minha vida. É assim, manifestar, porque as bênçãos você já tem. Você já foi abençoado pela fé em Cristo. Você já tem tudo que Deus já te deu, tudo mediante a palavra, mediante a fé, para exercer o amor e a piedade ao próximo. Entendeu? Juntar tesouro no céu, as boas obras, não na terra, onde o ferrugem e a traça rouba, e os ladrão rouba e a ferrugem e a traça come. Entendeu? Vamos lá. Coisas piores aconteceram depois. Nos tempos do Antigo Testamento, coisas piores. Ruína e miséria marcam seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Já percebeu isso? Cada ano que passa. Aí ele está falando do homem sem receber, que não recebeu Cristo como Salvador ainda. O homem natural. Ele está falando o homem no seu estado pecaminoso e arruinado. Aí depois que você recebe Cristo, você não faz mais parte disso que ele está falando. Entendeu? Mesmo que você venha pecar eventualmente, você já é coberto pelo sangue do Cordeiro. Não que você deva viver em pecado, de novo. O verdadeiro salvo não vive pecando, mas ele peca eventualmente, que ainda habita no corpo que está contaminado. Agora o Espírito vai, pela obra de você orar, de buscar ler a palavra vai mortificando a ação da carne. Isso é de fé e fé, de glória em glória, até o final da sua vida. Que nem eu falei, vai ter um momento que você vai tropeçar, vai ter um momento que você vai vencer, vai perder, então é uma luta. Entendeu? Vamos lá. Diminui o temor de Deus, as pessoas, o sistema religioso mesmo já prova isso. Não tem temor nenhum a Deus. Sabe? Porque o sistema religioso explora, engana. Um sentimento, aproveitando das fraquezas delas, das injustiças que elas sofrem. Então, entendendo a natureza do ser humano, que ele é assim pecador, a nossa própria natureza nos faz culpados. Nós somos culpados diante de Deus porque nós não temos nada de bom em nós. Mas, olha lá, onde ele vai falar. Mas Deus fez justiça e eu vou te mostrar como. Nem o ser humano, por melhor que seja, pode se justificar diante de Deus. Jamais. Através das suas obras. Das suas obras, não. Nenhum. Por maior qualidade que você tenha, andar certinho, é bonitinho, sabe grego ou hebraico, sabe ler a Bíblia, fala o nome de Jesus corretamente na língua Não, nada original. Disso pode te salvar. Não importa. Nenhum homem pode se justificar diante de Deus através das suas obras. Quem justifica é Cristo, na obra dele na cruz. A lei, por exemplo, do Antigo Testamento, ela serve para mostrar que somos pecadores. Ser humano não pode se salvar. Precisa de Que ele Cristo, está o Salvador. A lei mostra... O Antigo Testamento é para isso. Ele veio para mostrar que você é pecador e não consegue obedecer os mandamentos. Você só consegue a partir do Espírito. Quando Cristo morre, faz a obra para você,
cumpre a lei no seu lugar e ele sopra o Espírito Santo no dia de Pentecostes e aí você é revestido de poder para andar nos caminhos do Senhor. Só por aí, não tem outro jeito. A lei serve para mostrar a nossa real situação, que a direção que nós estamos seguindo ela é completamente perdida. Eu estou tirando a carteira de motorista depois de muitos anos, com 40 anos, né? E, cara, eu não entrei na contramão, não. Eu estou aprendendo. Mas se eu entrar na contramão, eu vou saber que eu estou no caminho errado. Mas aquela placa não vai me tirar daquela situação, você está entendendo? Estou no caminho errado, não tem como. Você tem que imaginar o seguinte, a lei é um caminhão que entrou na contramão, uma grande carreta que entrou na contramão e não tem como sair, porque a rua era fininha assim, não tem como, ela não consegue sair de lá sozinha. Tá lá travado naquela rua, na pequena via ali, e a única forma de sair dali é que se outra pessoa tirar o caminhão de lá. A lei é assim. Você está na contramão, ela mostra que você está na contramão, e a única maneira de sair de lá é no pecado, através do nosso Senhor Jesus. Mas vamos lá. Romanos 3, 19 e 20 diz assim: sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale. Diante de Deus. Ninguém pode falar assim, eu mereço. Não, a gente não merece nada. Aí as pessoas não entendem isso. Quando eu falo que a pessoa não merece, é aquela pessoa antes de aceitar Jesus. Quando você aceita Jesus, você passa a ser merecedor não pelas suas obras de justiça, de bondade que você faz, mas pelo que Cristo fez na cruz por você e por mim. Sem Cristo a gente não é merecedor de nada. Por melhor que ele falou aí que a gente seja, a nossa bondade sempre está acompanhada de querer ou ser visto, ou de ter recompensa, ou de ganhar algo em troca. Você nunca faz pura e simplesmente sem querer nada em troca. Agora, quando você está em Cristo já é diferente. Você não faz questão, se você for visto, não é porque você quer ser visto, porque Deus já viu a sua obra. O que faz a mão direita não precisa a esquerda saber. Tem gente que tira selfie aí pra mostrar pros outros, eu sou bonzinho, ó lá, eu faço bem. Que isso aí é hipocrisia, cara. Ninguém é bom por si próprio. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Mundo todo. Portanto, ninguém será declarado justo diante de Deus, diante dele pelas obras da lei. É isso. Pois por meio da lei, ninguém será justificado. Nós tornamos conscientes do pecado. Que nós somos pecadores. Que você sabe tanto de falha, de erro, de como você é. A lei serve para isso, para mostrar o real estado do ser humano, que é esse daqui. Pecador. Tá? Entendido isso, nenhuma carne será justificada, tá vendo que eu estou falando de justiça? Justificada diante de Deus pelas obras. Deus não vai te honrar, te abençoar, porque você merece, não. Tá? Tentar se justificar pelas obras é uma das maiores tolices, pois Deus não pode ser enganado se não houver fé no coração. Tá? Então tem que entender o seguinte. No final do vídeo eu vou falar uma passagem muito forte aqui que vai mostrar para você um pouco da justiça de Deus. Nós, como seres humanos, nós não merecemos. Nós não temos ali nenhuma condição de ser justos diante de Deus e não conseguimos, através dos nossos esforços alcançar o nível necessário para ser justificado por conta própria. Não, claro que não. Mas agora vem a coisa mais linda. A justiça de Deus é pela graça. Não é pelo sacrifício que você faz na igreja, no altar. Não é de dar dízimo, pelo ir na igreja. Que você faz, não é pelo tanto de corrente, tantos de dia na igreja, não. Não, nada pelo disso. Pelo batismo, pela Santa Sé. Nada disso. Nada disso. É única e exclusivamente por graça. A justiça pelo que de Deus Cristo fez na nossa vida é pela graça. A salvação e a justiça de Deus são um dom gratuito. Mas que alguns tentam cobrar esse favor dom, imerecido. A salvação e a justiça de Deus é gratuita. Sendo justificados gratuitamente. Eu tenho que sacrificar tudo aqui para Deus fazer justiça na minha vida. Não. Você é justificado gratuitamente pela graça. Pela fé em Cristo. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Nenhuma obra, ou sofrimento, ou martírio, ou sacrifício, ou votos, campanhas, nada que você faça
pode salvar pagar o que você, Deus fez por pecador. você na A cruz. salvação é pela graça. Só pelo que Cristo fez por você na por meio cruz. da fé. Isso não vem de você, É um dom de Deus. Não vem vem das coisas que obras, você para faz, ninguém se do seu gloriar. tempo de igreja, do seu uniforme. Nada disso, para que ninguém se glorie. Você está entendendo? Porque assim como lá na lei, toda a boca fica calada, porque não tem como se gloriar, porque ninguém consegue cumprir a lei, da mesma maneira, a salvação é por graça e não por obras, para que ninguém fique se gloriando. Uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Cristo é o substituto perfeito. Como assim, Tiago? Quando falamos de justiça, nós não merecemos a justiça de Deus, não merecemos ainda. E a gente ia pagar um preço muito grande pelos nossos pecados. Porém, alguém foi injustiçado, alguém sofreu Cristo. a maior injustiça A ira de todas, Deus caiu sobre que ele, foi levar por sobre nós. si Esse as maior nossas amor que esse falhas, não os tem. nossos erros. A justiça de Deus é recebida no momento em que alguém crê em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz. Presta bem atenção. Porque o sistema religioso, a maioria deles, eles creem em Jesus. A maioria dos sistemas religiosos cristãos creem em Jesus. Crê que Mas Jesus eles veio. não creem no sacrifício da cruz. Então não adianta nada. Porque Então não é uma fé estão sempre legítima. tentando salvar a si mesmo através das Quando suas o Tiago próprias obras. fala, nós não somos salvos pela fé, mas por obras, é que a fé leva você a praticar boas obras. Primeiro vem a fé na obra de Cristo. Depois você é induzido pelo Espírito a fazer boas obras. Não vem as obras na frente da fé. Você não faz obra para ganhar salvação. Você faz obra para provar que você foi salvo por Cristo. Não para provar para alguém. Para você mesmo, que você é salvo. Que você creu na obra de Cristo na cruz. Entendeu? Vai dar para mim prosseguir esse vídeo, que esse vídeo é grande. Eles não creem verdadeiramente que o sacrifício de Jesus foi o suficiente. Não creem nisso. Eles não creem. Então, o sacrifício da Cristo cruz, para ele não é suficiente. Tem que fazer mais você alguma precisa coisa para crer salvar. na obra que ele Que fez, isso? em Jesus nesse Tem que sentido, fazer nada. que os dois se conectam. Para salvar, não. Tá Mas para entendendo? você andar nas Quem é a obras. minha palavra, crê naquele que me